Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez eu quero dizer, seja muito bem-vindo pelo seu apoio, seja muito bem-vindo a este canal. Tenha a alegria, a satisfação de ser um instrumento nas mãos do Senhor, compartilhando este conteúdo com quem quer que seja, seus amigos, conhecidos, e deixe aqui o seu comentário, mais curta, e ative o sininho para você estar recebendo nova notificação. Capítulo 5. A manhã de domingo raiou novamente sobre Raymond e a igreja de Henry Maxwell estava outra vez lotada. Antes do início do culto, Edward Norman foi quem atraiu as atenções. Ele estava sentado no seu lugar de sempre, na terceira fileira da frente. A edição do Diário de Notícias daquela manhã de domingo trazia a declaração sobre sua extinção numa linguagem tão extraordinária que todos os leitores ficaram sensibilizados. Nunca tantas sensações tão distintas haviam abalado as tradições empresariais de Raymond. Os fatos ligados ao diário não era tudo o que estava acontecendo. Agitadas, as pessoas falavam sobre as coisas incomuns que Alexander Power havia feito durante a semana na oficina da Estrada de Ferro e Milton Wright nas suas lojas. O culto seguiu com as pessoas meio inquietas nos bancos. Henry Maxwell encarou tudo aquilo com uma calma que revelava força e propósito acima do normal. Suas orações foram de grande ajuda. Não era tão simples descrever seu sermão como um ministro do Evangelho estaria apto para pregar para suas ovelhas, depois de ter passado uma semana inteira se perguntando: como Jesus pregaria? O que será que ele iria dizer? Com toda certeza, ele não pregou como nos 2 domingos anteriores. Na terça da semana passada, estivera de pé junto ao túmulo do rapaz desconhecido e declarara: porque tu és pó e ao pó tornarás. Assim, ainda estava comovido e profundamente motivado ao pensar sobre o rebanho, ansiando pela mensagem de Cristo para quando se dirigisse novamente ao púlpito. Agora que domingo havia chegado e as pessoas estavam ali para ouvir o que o Senhor iria lhes dizer, ele havia sofrido para preparar a mensagem e sabia que não havia conseguido conciliá-la com seus pensamentos sobre Cristo. Assim mesmo, ninguém da primeira igreja conseguia se lembrar de alguma vez ter ouvido um sermão como aquele. O sermão incluiu reprovação do pecado, principalmente da hipocrisia, reprovação da ganância por riquezas e pelo egoísmo da moda, 2 coisas que a primeira igreja nunca vira reprovadas dessa maneira, e incluiu também amor pelo rebanho, que foi ganhando força à medida que o sermão era pregado. Ao término dele, havia pessoas que diziam no coração: o Espírito Santo dirigiu esse sermão, e elas estavam certas. Em seguida, o pedido do Sr. Maxwell, Raquel Winslow levantou-se para cantar, desta vez após o sermão.
o canto de Raquel não arrancou aplausos desta feita. Que sentimento mais profundo teria conduzido o coração das pessoas àquele silêncio reverente e a pensamentos afetivos? Raquel estava bonita, mas a consciência que ela tinha de ser especialmente graciosa sempre havia conspurcado seu canto para os que tinham um sentimento espiritual mais profundo. Também havia conspurcado para si mesma a forma como interpretava certos tipos de música. Mas agora não havia nada disso. Sua voz sublime não tinha perdido potência, mas havia um novo elemento de humildade e pureza que era sentido e reverenciado pelo público. Antes do fim do culto, o Sr. Maxwell pediu aos que haviam ficado na semana anterior que ficassem de novo para terem alguns momentos de interação, estendendo o convite a qualquer pessoa que também quisesse assumir o compromisso. Logo que pôde, foi para o salão social. Para sua grande surpresa, o lugar estava quase lotado. Desta vez, havia uma boa porcentagem de jovens, mas também havia alguns empresários e oficiais da igreja. Como da outra vez, Maxwell convidou-os a orar com ele e novamente uma resposta se fez perceptível pela presença do Espírito Santo de Deus. Não havia dúvida nas pessoas presentes de que o que elas haviam se prontificado a fazer estava claramente alinhado com a vontade de Deus, e assim foram abençoadas de uma forma especial. Então ficaram algum tempo ali, fazendo perguntas e interagindo umas com as outras. Havia um sentimento de comunhão como nunca antes experimentado pelos membros da igreja. A atitude do Sr. Norman foi bem compreendida por todos e ele respondeu a várias perguntas. O que o senhor acha que pode acontecer com a extinção do jornal de domingo? Perguntou Alexander Power, que estava sentado ao lado dele. Eu ainda não sei. Penso que acarretará uma redução no número de assinantes e de anunciantes. É o que posso prever. O senhor ficou em dúvida sobre sua decisão? Quero dizer, o senhor lamenta ter feito isso ou teme que não seja o que Jesus faria? Perguntou o Sr. Maxwell. Nem um pouco, mas para minha própria satisfação, gostaria de perguntar se alguém aqui acha que Jesus publicaria um jornal para circular nas manhãs de domingo. Ninguém disse nada por um minuto. Então, Jasper Chase falou. Parece que pensamos o mesmo sobre o assunto, mas durante a semana fiquei várias vezes confuso para decidir o que Jesus faria. Nem sempre é fácil responder a essa pergunta. Eu senti a mesma dificuldade, disse Virginia Pager, sentada ao lado de Raquel. Todos que a conheciam queriam saber se ela conseguiria manter sua palavra. Talvez eu ache mais difícil responder a essa pergunta em face do meu dinheiro. O Senhor nunca teve nenhuma propriedade e o exemplo que ele deixou não parece me orientar no uso dos meus bens. Estou estudando e orando. Acho que enxergo um pouco do que ele faria, mas não tudo. O que ele faria com $1 milhão?
É isso que eu realmente pergunto. Confesso que ainda não tenho uma resposta que me satisfaça. Eu poderia lhe dizer o que você pode fazer com parte do seu dinheiro, disse Raquel, voltando-se na direção de Virgínia. Não é isso que me preocupa, respondeu Virgínia, com um leve sorriso. O que estou tentando descobrir é um princípio que me permita ficar o mais próximo possível das atitudes de Jesus, que devem influenciar minha vida por inteiro no que tange a meus bens e ao uso que faço deles. Isso vai levar tempo, disse o ministro pausadamente. Todos os outros na sala estavam refletindo sobre a mesma coisa. Milton Wright contou um pouco da sua experiência. Ele estava desenvolvendo um plano que visava o relacionamento profissional com seus empregados, e isso estava abrindo novos horizontes para todos. Alguns jovens relataram como haviam tentado responder à pergunta. Havia praticamente um consenso sobre o fato de que aplicar o Espírito Santo de Cristo e suas práticas à vida do dia a dia era algo muito sério. Exigia conhecer Jesus e ter uma percepção do que o motivava, e a maioria ainda não tinha isso. Quando finalmente encerraram a reunião, depois de um período de oração silenciosa, marcada com o grande poder da presença de Deus, todos saíram conversando sobre suas dificuldades, um procurando tirar as dúvidas do outro. Raquel e Virginia Page saíram juntas. Edward Norman e Milton Wright estavam tão envolvidos na conversa que caminharam juntos até depois da casa pastoral e voltaram. Jasper Chase e o presidente da Sociedade de Jovens continuaram a conversar com todo o interesse num dos cantos do salão. Alexander Power e Henry Maxwell ficaram, mesmo depois que os outros já haviam saído. Então, o Sr. Power disse: "Gostaria que você fosse amanhã às oficinas de manutenção, visse o que estou planejando e dirigisse uma palavra aos trabalhadores. Sinto que você, mais do que ninguém, pode se aproximar deles neste momento." "Não tenho certeza disso, mas irei", respondeu o Sr. Maxwell, meio preocupado. Como é que ele poderia se colocar diante de 200 ou 300 operários e dirigir-lhes uma mensagem? Mas ele mesmo se censurou por ter feito uma pergunta dessa no momento de fraqueza. O que faria Jesus? Isso acabava com a discussão. No dia seguinte, ele se dirigiu para lá e encontrou o Sr. Powers na sua sala. Faltavam alguns minutos para o meio-dia e o superintendente disse: "Suba as escadas e eu vou lhe mostrar o que estou pensando em fazer." Eles atravessaram toda a oficina de máquinas, subiram uma longa escadaria e chegaram a um salão amplo e vazio. O lugar já havia sido usado pela empresa como depósito. "Desde que fiz aquela promessa na semana passada, tenho pensado em várias coisas", disse o superintendente. "Entre elas, encontra-se esta: a empresa permite que eu faça uso deste salão. Vou adaptá-lo com mesas e com um espaço para café no canto.
Ali onde estão aqueles canos condutores de vapor, minha ideia é preparar um lugar aonde os operários possam ir para almoçar 2 ou 3 vezes por semana. Eu lhes darei oportunidade de terem uma palavra de 15 minutos sobre algum assunto que possa lhes ser útil na vida prática. Maxwell olhou surpreso e perguntou se os operários compareceriam para algo assim. Sim, eles vêm, afinal de contas, eu os conheço bem. Estão entre os operários mais inteligentes do país, mas, de modo geral, estão desligados de toda a influência das igrejas. Fiz a pergunta: o que faria Jesus? E apareceu-me, entre outras coisas, que ele iria começar a fazer alguma coisa para proporcionar um pouco mais de conforto físico e espiritual para esses homens. Sei que este salão e o que ele representa não significam muita coisa, mas agi sem pestanejar e resolvi fazer a primeira coisa que achasse de bom senso. Então, quero implementar essa ideia. Gostaria que o Senhor lhes dirigisse uma palavra quando eles subirem para o almoço. Pedi que viessem para ver o lugar, e eu lhes falarei um pouco sobre tudo isso. Maxwell ficou com vergonha de dizer que não se sentia à vontade para falar a um grupo de operários. Como poderia falar sem suas anotações, ainda mais para um grupo tão grande? Ele estava apavorado diante dessa perspectiva. Na verdade, estava com medo de encarar aqueles operários. Encolheu-se diante da experiência de enfrentar um grupo tão numeroso de pessoas que não se pareciam nem um pouco com aquelas com as quais estava acostumado aos domingos. Havia um pouco mais de uma dezena de bancos e mesas no salão. Quando a sirene deu meio-dia, os operários subiram as escadas, vindos das oficinas de máquinas, sentaram-se e começaram a almoçar. Havia cerca de 300 homens. Tinham lido o aviso do superintendente, que o havia colocado em vários lugares, e vieram movidos principalmente pela curiosidade. A impressão que tiveram foi positiva. O salão era amplo e arejado, não havia fumaça nem poeira, e os canos condutores de vapor aqueciam o ambiente. Quando faltavam 20 minutos para 1 da tarde, o Sr. Power falou aos presentes sobre sua ideia. Falou com simplicidade, pois conhecia muito bem as pessoas que o ouviam. Então apresentou o seu pastor, o reverendo Henry Maxwell, da primeira igreja, que aceitara falar alguns poucos minutos. Maxwell nunca mais iria se esquecer da sensação que teve ao ficar pela primeira vez diante de um público constituído de operários com o rosto sujo de fuligem. À semelhança de centenas de outros ministros, ele nunca havia falado a grupos que não fossem formados por pessoas de sua classe social. Gente que usava roupas da mesma qualidade, tinha hábitos semelhantes e educação do mesmo nível. Era uma realidade que ele desconhecia, e somente a sua nova regra de conduta poderia viabilizar sua mensagem e o efeito que ela teve. Ele falou sobre a satisfação na vida, o que a tornava possível e de onde ela vinha. Nesse primeiro contato, teve cuidado de não olhar para os trabalhadores como integrantes de uma classe diferente da sua.
Não empregou o termo operário, nem mencionou coisa nenhuma que desse a entender alguma diferença entre a sua vida e a vida que eles tinham. Os trabalhadores gostaram do que viram. Antes de voltar ao trabalho, vários deles trocaram um aperto de mãos com o pastor. Quando chegou em casa, ao contar à esposa o que acontecera, mencionou que em toda a vida nunca tinha tido o prazer de apertar a mão de um trabalhador braçal. Aquele dia havia sido importante em sua experiência como cristão, mais importante do que ele podia supor. Marcara o início de um relacionamento entre ele e o mundo da classe operária. Foi o primeiro passo dado para a aproximação entre a igreja e o operariado em Raymond. Naquela tarde, Alexander Power voltou para sua mesa satisfeito com seu plano, que poderia ser muito útil para os operários. Ele sabia onde podia conseguir algumas mesas em bom estado, mesas que haviam sido abandonadas num refeitório algumas estações à frente, e sabia como transformar o espaço para café num lugar muito atraente. Os trabalhadores haviam reagido melhor do que ele esperava, e tudo aquilo não poderia deixar de lhes trazer um grande benefício. Ele retomou a rotina do trabalho com um semblante de satisfação. Afinal de contas, o que havia falado para si mesmo é que queria fazer o mesmo que Jesus faria. Perto das 4 horas da tarde, abriu um envelope com um timbre da empresa, achando que continha ordens de compra. Passou os olhos rapidamente pela primeira página datilografada, mas viu em seguida que o que estava lendo não era para ele, mas para o superintendente do departamento de fretes. Virou uma página mecanicamente, sem querer ler algo que não lhe tivesse sido endereçado, mas antes que se desse conta disso, viu-se com um documento que oferecia provas cabais de que a empresa estava envolvida numa violação sistemática das leis que regiam o comércio interestadual nos Estados Unidos. Era uma infração clara e inequívoca, como se um cidadão em particular invadisse uma casa e roubasse os moradores. A discriminação que se evidenciava nos descontos desprezava completamente todas as normas. Pelas leis estaduais, era também uma clara violação de certas medidas aprovadas recentemente pelos deputados para evitar monopólios das estradas de ferro. Não havia dúvida de que ele tinha em mãos provas suficientes para condenar a empresa por violação premeditada e inteligente da lei da Comissão Interestadual e também da lei estadual. Ele colocou os papéis em cima da mesa, como se lhe queimassem as mãos, e de imediato ocorreu-lhe a pergunta: o que faria Jesus? Então tentou não ligar a pergunta àquela situação. Procurou raciocinar consigo mesmo, afirmando que aquilo não era assunto que lhe dizia respeito. Ele sabia, mais ou menos, a exemplo de todos os oficiais da companhia, que isso ocorria praticamente em todas as empresas ferroviárias, e não tinha condições de provar nada por causa de seu lugar nas oficinas de manutenção. Já havia considerado o assunto como algo que não era de sua conta,
Mas aqueles documentos agora revelavam todo o esquema. Por algum descuido, haviam sido enviados para ele. Aquilo era algo que lhe dizia respeito? Se visse alguém arrombando a casa de seu vizinho para roubar, não seria seu dever informar os agentes da lei? Será que uma empresa ferroviária era algo tão diferente que estava debaixo de outra regra de conduta, de modo que podia roubar o público, menosprezar a lei e ficar impune pelo simples fato de ser uma empresa de grande porte? O que faria Jesus? Mas também tinha a sua família. É claro que, se ele fizesse alguma coisa para informar as autoridades, isso iria lhe custar o emprego. Sua esposa e a filha sempre haviam desfrutado de luxo e de uma boa posição na sociedade. Se ele se manifestasse contra esse ato de corrupção na qualidade de testemunha, seria levado aos tribunais. Suas razões poderiam ser mal interpretadas e tudo acabaria em desgraça para si mesmo, causando-lhe a perda do emprego. É claro que aquilo não era assunto que lhe dizia respeito. Ele facilmente poderia fazer que os documentos chegassem ao departamento de fretes e não posaria de sabichão a corrupção que continuasse, a lei que fosse desafiada. O que ele tinha a ver com isso? Iria implementar suas ideias para melhorar as condições ao seu redor. O que mais um homem poderia fazer pelo transporte ferroviário? Havia tanta coisa que acontecia sem que ele pudesse interferir que acabava sendo impossível viver segundo o modelo deixado por Cristo. Mas o que faria Jesus? Se conhecesse aqueles fatos, à medida que ia anoitecendo, era com essa pergunta que Alexander Power estava às voltas. As luzes no escritório estavam agora acesas. O barulho do motor e o som metálico das plainas da oficina continuaram a ser ouvidos até às 6 horas da tarde. Então a sirene tocou, o motor desacelerou até parar. Os operários largaram as ferramentas e correram para o prédio onde se preparavam para ir embora. À medida que iam saindo, Power ouvia o conhecido clique-clique dos relógios. Então disse aos escriturários: "Não estou saindo agora. Tenho mais algumas coisas para fazer ainda hoje." Ele esperou até que a última pessoa tivesse ido embora. O engenheiro e seus assistentes tinham de trabalhar mais meia hora, mas saíram por outra porta. Às 7 horas da noite, qualquer pessoa que olhasse para dentro da sala do superintendente teria visto algo incomum. Ele estava de joelhos, com o rosto entre as mãos e com a cabeça baixa sobre os documentos em sua mesa. Até o próximo capítulo.